Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do trimestre. E, meus irmãos, essa é a nossa revista deste trimestre. Amém? Adoração, santidade e serviços. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós vamos fazer um estudo muito bom acerca do livro de Levítico. E aqui na nossa primeira lição, meus irmãos, o nosso tema é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O nosso texto áureo que está em Levítico capítulo 26, versículo 11 diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. O tabernáculo, todos nós sabemos, que era, assim, não era o templo ainda, porque era algo que era móvel, que os levitas, só os levitas podiam tocar no tabernáculo, nos instrumentos do tabernáculo, montavam e desmontavam. Então Deus falava, olha, vocês vão partir, e eles desmontavam o tabernáculo e partiam. Deus mandava, a nuvem parava, olha, é aqui, eles montavam o tabernáculo. Claro, na época de Moisés, Deus todas as diretrizes para Moisés, como ele gostaria do tabernáculo, que tipo de pano, que tipo de cor, todos os detalhes Deus que designou para Moisés passar para os homens trazerem para montar o tabernáculo. Depois que o tabernáculo, meus irmãos, tem um desenho, uma gravura muito interessante que os irmãos procurarem. O tabernáculo ficava no meio e todas as outras tribos ficavam em redor do tabernáculo. Então o centro ali, quando eles paravam, tinha que ser o tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro de todas as tribos e todos ficavam ao redor. Verdade prática. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Então tudo que nós fazemos tem que ser de voluntariedade, de espírito voluntário, de desejo para quê? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Levítico 27, do 28 ao 34, diz assim: Todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todos os dízimos de vacas, ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o homem mal, nem tocará mas sem alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão os santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então Deus deu tudo aquilo que o povo deveria fazer no Monte Sinai, e através disso saber umas outras leis também para que os homens pudessem seguir. Mas uma coisa interessante é, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Então Deus deu para Deus, deu aquilo que Deus requereu, deu para Deus, esquece, acabou, é de Deus. Né? O dízimo, a oferta, eu às vezes falei a questões dos dízimos, porque há alguns abusos aí. Mas a questão é, se você deu para Deus, se você deu algo para o Senhor na igreja, claro que quem vai manusear aquilo que você está dando na igreja é o homem, não é o próprio Deus. Então, meus irmãos, esquece, você deu não, porque na verdade quando a gente faz alguma coisa, nós estamos devolvendo, estamos sendo gratos ao Senhor. A nossa introdução. Estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode se resumir nessa simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Irmãos, o livro de Levítico, para quem não gosta de leitura, para quem gosta de leitura já é um livro difícil de ler, quem gosta de ler a Bíblia. Agora, aqueles que não gostam, aí fica mais difícil ainda. Mas ali, no livro de Levítico, tem várias coisas muito, muito boas, porque nós temos que saber como era o feito do sacrifício, é necessário saber que tipo de animal Deus requeria, que tipo de sacrifício era feito, como que se preparava o sacrifício, as leis que Deus deixou para que o homem pudesse seguir. Então o livro de Levítico vai abordar tudo isso. Não vai contar a história do povo, o povo peregrinando, que isso é livro de Números, livro de Deuteronômio, e até mesmo o livro de José, de Josué, já vai falar de uma outra questão. Já não é mais Moisés, aí vai continuar a trajetória quando eles começaram a conquistar as terras. Mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
o livro que vai falar mais acerca do sacrifício, que dá aquela parada assim, é o livro de Levítico. O tópico 1, sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. A canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Irmãos, não precisou passar exatamente pelo crivo, vamos dizer assim, como muitos livros da Bíblia passaram, né? Principalmente no Novo Testamento. Apesar que tem livros apócrifos do Antigo Testamento também. Mas o livro de Levítico, pelos pergaminhos, por todo o contexto histórico que ele tem, que tudo se concorda ali, porque ali no Deuteronômio nós vamos ver as repetições de muitas das leis, algumas coisas também que estão no livro de Levítico, estão no livro de Deuteronômio. Então veja aqui que a canonicidade dele é verdadeira, ele realmente é o livro de Deus, que aqui está até dizendo que ele foi deixado até perto próximo da Arca da Aliança. Portanto, o Levítico tem de ser considerado a semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus. O livro de Levítico, mas tem muito sangue, muita matança, é matança de animal, é sangue escorrendo. Aí o livro de Levítico é muito pesado, é nada. Se você tem o desejo de aprender e de ligar muitas coisas, até mesmo no sacrifício de Jesus, tem que ler o livro de Levítico. O gênero literário, 2. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Então, não era só apenas de forma que como o povo deveria ofertar ou trazer, ou a forma que era o sacrifício, mas sim como as pessoas deveriam se portar diante de Deus. Aqui, como está dizendo, é o manual do servo do Senhor, para ele saber como é que tem que se portar, para ele entender acerca por que Deus quis que as coisas fossem do jeito que fossem. Então tem que ler o livro de Levítico para saber o quê? Da forma que Deus chama o povo à santificação. Porque, meus irmãos, Deus ele permite o tabernáculo, Deus ele permite o sacrifício, Deus ele permite as ofertas, não é para ele, é para o benefício do próprio povo. Nós temos que entender que tudo isso que nós fazemos, que achamos que fazemos para Deus, na verdade o maior beneficiado somos nós mesmos. E aqui no 3, a autoria. Moisés foi o autor do livro de Levítico. Deus ele deu a possibilidade a Moisés para que o entendimento também, revelação para Moisés, para que ele pudesse escrever o livro de Levítico. A data, de acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu nos anos de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés se levantou o tabernáculo no deserto. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador inspirado pelo Espírito Santo passou a registrar as normas do culto hebreu. Então, a partir dali, Deus começa a permitir que ele registrasse, ou dar a ele a forma como é que Deus queria o culto. Mas aqui a questão de datas, meus irmãos, é muito variável, né? Às vezes, a data do Antigo e do Novo Testamento, às vezes é questão de que varia de 5, de 6, 7 anos. No Antigo Testamento, os estudiosos dizem que varia muito, de 100, 200 anos de variação, de uma para outra, de acerto, né? Ou até mesmo de abertura, para dizer que não está exatamente assim, mas às vezes essa é a variação. O tópico 2, a razão do livro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-los das iniquidades de Canaã e transformá-los num povo santo, obreiro e adorador. Irmãos, quando eles saíram do Egito, o povo hebreu, eles tinham muitos, mas muito mesmo costumes que adquiriram no Egito. E nós temos que entender e saber que não foi só os hebreus que saíram do Egito, foram outros povos juntos com o povo hebreu que saíram do Egito. Então aqui também vai relatar o quê? Que Deus, ele chama o povo para quê? Para que o povo possa ser purificado, para que o povo não possa, queria passar, eles iam se deparar com várias situações, com várias culturas, com vários povos que adoravam outro Deus, até eles entrarem em Canaã, tinha uma batalha, tinha deuses lá, tinha a sua idolatria lá. Então eles deveriam estar purificados e libertos de toda a idolatria. Porque no Egito eles também adoravam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também tinha os seus resquícios de idolatria. Se não fosse assim, não teriam feito o bezerro de ouro. Purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão de ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Esse foi o mais difícil para Moisés.
para o povo, arrancar o povo do Egito foi, eles saíram do Egito, ficaram 6 dias peregrinando até atravessar o mar, até a travessia do mar. Só que isso foi pouco tempo, teve toda uma preparação, mas Moisés ficou lutando 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Muitos morreram porque não conseguiram tirar o Egito dentro do seu coração. E até hoje, as pessoas têm isso. Deus tira do Egito, do mundanismo, que simboliza o mundanismo, tudo isso, e Deus traz esse povo para a igreja, mas eles não conseguem se libertar daquilo que estava no Egito. Irmãos, minha filha está chorando aí que a mãe dela brigou com ela, mas vamos continuar aqui os comentários. Então veja que Deus, ele não apenas quer nos tirar do Egito, mas ele quer nos libertar, tirar o Egito dentro de nós. E essa foi a grande dificuldade. Dificuldade para Moisés não, porque Moisés fez aquilo que Deus mandou, para o povo conseguir se libertar. Como eu já tinha mencionado, o bezerro de ouro foi uma grande questão, a murmuração quando não tinha água, porque se Deus fez tão grande milagre, abrindo o mar vermelho, abrindo o mar, abrindo o mar vermelho no caso, por que Deus não continuaria abençoando aquele povo? Então veja, meus irmãos, que o que acontece aqui é o povo não quer se libertar do Egito dentro de si. 3. Transformar Israel num povo santo, primeiro 2, preservar Israel das iniquidades de Canaã. Irmãos, como nós já falamos, quando eles chegaram em Canaã, havia muita idolatria naquele lugar, havia muitos deuses, e até mesmo antes, quando eles passavam por outros povos, também queria irrigar algumas situações, viram que existia muita idolatria. Mas ao chegar em Canaã, havia muita idolatria, idolatrias abomináveis, era sacrifício de crianças, era vários cultos, meus irmãos, terríveis, né? Algumas coisas muito terríveis, né? Cultos a outros deuses muito terríveis. Então Deus estava querendo preservar eles dessa abominação ao qual para Deus que era abominável. Então Deus falou assim, olha, eu vou estabelecer um padrão para que vocês não venham saber desse padrão, andar nesse padrão, para não venham se contaminar com esses povos. O 3. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Irmãos, o que nós percebemos também é o seguinte, veja que aqueles que saíram do Egito, né, todos aqueles adultos que saíram do Egito, sabe quantos entraram na Terra Prometida? Só 2, Josué e Caleb. Então veja que era tão forte essa ligação entre o hebreu, entre aquele povo e o Egito, que muitos morreram e não chegaram à Terra Prometida. Os que entraram na Terra Prometida foi aqueles que nasceram no decorrer da peregrinação no deserto. Então veja aqui que transformaram Israel num povo santo, adorador e obreiro. Ou seja, Deus purificou de uma tal forma que o povo ainda conseguiu. Mas veja que já nos Juízes, que nem em Josué, Deus já vai tratar em certas coisas com o povo. Porque o povo ainda não tinha entendido que quem chamou, que quem capacitou foi o próprio Deus. E eles estavam ainda presos, com seus corações presos ainda no Egito. E aqui, no nosso 3 aqui, no tópico 3, o manual do sacerdote. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Quem era a tribo de Levi, meus irmãos? Era Arão. Arão foi escolhido, a tribo de Arão, a tribo de Levi foi escolhida para quê? Naquele voto que teve aquela enterrar o galho, porque quando Deus falou para Moisés acerca de Arão, o povo é irmão dele, começou aquela coisa toda, mas é irmão, tem alguma coisa estranha aí. E Deus falou, então tá bom, chama os cabeças, chama todos. Os 12 ficaram ali, os 12 líderes das tribos ficaram ali. E Deus começou a responder, olha, quem tiver amêndoas, olha, pega o seu cajado, o seu galho, enterra aqui. Meu irmão, enterrar em qualquer lugar aí, alguma terra aí do nosso país, dependendo da terra que é frutífera, é fácil e não nasce da noite para o dia. Demora dias, mas não precisa nem adubar a terra. No caso, enterrar no deserto e de um dia para a noite a árvore, o galho florescer e dar frutos e dar ainda amêndoas e dar frutas ainda. Então, meus irmãos, veja que é um milagre de Deus. Então Deus, a partir daí, Deus coloca, olha, eles estarão responsáveis pelo tabernáculo, o meu culto, pela organização do culto. Atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar para a santidade, perfeição e beleza do culto de Deus de Israel.
E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenações do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Então, tudo que Deus colocou, deu para eles o manual. Olha, eu quero assim, o tabernáculo vai ser assim, as suas roupas de vocês vai ser assim, o andar de vocês vai ser assim, o culto vai ser assim. Para quê? Para que, como nós já falamos, houvesse um padrão de culto, um padrão de santidade a Deus. Né? Para quê? Para que eles não venham se contaminar com os outros povos, assim como nós já vimos. Porque, meus irmãos, essa era a perfeição que Deus queria do homem. Sabendo que o homem é falho, tem dificuldades, situações, Deus permitiu o quê? Que eles tivessem que dar o exemplo para o povo. O 2, atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Claro, meus irmãos, santo nós nunca seremos. Mas quando fala de santidade aqui, é melhorar a nossa vida dia após dia, melhorar a nossa condição diante de Deus dia após dia. Isso faz nós chegarmos, meus irmãos, com a mentalidade santificadora, a regeneração de todos os dias. Então veja que Deus aqui, o que ele está tratando com o povo? Olha, é o processo de santificação, é vocês purificar, é vocês buscar a santificação. Então veja que quando Deus fala, portanto, santificar e sede santos, santificar é uma questão contínua da nossa vida. Aquilo que a gente fazia que estava errado, não faz mais. E claro, as situações vão acontecer que a gente vai pecar contra Deus, mas sim com o coração arrependido. E não é aquele pecado programado. É coisas que acontecem no dia a dia que nós estamos sujeitos. Atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Haja visto o gesto de Arão quando da apostasia de Coré e seu bando, naquele momento o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos chegarmos a Deus. Jesus é aquele que nos faz chegar a Deus, é o nosso intermediário. Mas aqui nesse momento aqui, quem montou o povo lá, disperso, e Moisés subiu no monte, e o que vai fazer e tal? Então Arão bolou lá, fez um bezerro, um Deus que eles conheciam, que eles sabiam como cultuar, porque não precisou nem Arão falar como deveria fazer, e eles começaram a fazer, a dançar, a fazer outras coisas terríveis. Mas aqui a gente não precisa mais de sumo sacerdote para interceder por nós. Nós temos Cristo, Senhor Jesus. Os nossos pastores, os nossos líderes são bênçãos na nossa vida, para nos direcionar, que Deus tem capacitado eles para nos ajudar. Mas quem faz essa intermediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos, que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Esse é o nosso culto racional. O culto tem que ser racional, nós temos que raciocinar no culto, saber aquilo que está dizendo no culto, saber conforme se portar no culto. E Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.